Beleza, pessoal, vamos agora fazer a resolução do simulado 3.2, tá? Do terceiro capítulo, que fala aí sobre o ciclo de vida, né, dos serviços. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. Olha aí. A fase de operação de serviços fornece processos com o objetivo de garantir proativamente que as mudanças no ambiente criem valor. Também nessa fase busca eliminar ou mitigar riscos na implantação desses serviços em produção. Certo ou errado? Pessoal, erradíssimo, tá bem? Por quê? Olha só, a gente já viu que a gente tem o desenho fazendo a especificação, a definição dos acordos de nível de serviço, né, o gerenciamento do nível de serviço, para que o serviço entre em operação com aqueles requisitos. Só que, para ele entrar em operação, a gente tem a fase de transição, que vai garantir que o serviço ele entre lá em operação, o que foi desenhado, mas que ele não possua riscos. Tá? Então, eu vou ter menos riscos, tá certo? Eu vou poder implementar o serviço em operação, avaliando realmente todos os requisitos que foram levantados. Caso algum item que foi verificado aqui na hora da transição não está legal, não foi desenhado corretamente, eu vou ter feedbacks. Tá? Esses feedbacks vão servir para que o serviço ele não entre em operação. Alguém vai chegar aqui e vai dizer assim, reprovado. O serviço não está bem desenhado, ele não está correto, não dá para colocar em produção. Ou o serviço foi desenhado, mas a gente não tem todas as informações suficientes quando chegou aqui na transição para a gente colocar ele sem saber os impactos que aquele serviço vai causar em produção. Então, alguém foi e reprovou aquele desenho, né, que foi feito. E aí ele vai subir de volta aqui através do feedback, não é isso? Através de um feedback imediato. Por que um feedback imediato? Porque se o serviço tivesse seguido da transição, operação, não seria um feedback imediato. O serviço, mesmo reprovado, que tivesse entrado em operação, certo? Contrariando talvez uma ordem de um gerente, alguma coisa assim, causou um impacto, né, que houve a necessidade de melhoria contínua e o cara vai subir de novo lá, vai ser redesenhado para depois entrar em transição de novo, a modificação daquele desenho. Antes disso, não era melhor ele nem ter passado daqui, ele só ter feito feedback imediato? Olha, bicho, é melhor redesenhar aí, ou é melhor você fazer um plano mais decente, ou então defina melhor os requisitos de nível de serviço, gerenciamento de nível de serviço, porque eu não vou aprovar que o serviço ele entre em operação, ele passe da fase de transição, eu não vou aprovar ele, porque você não definiu o gerenciamento de nível de serviço. Você fez os requisitos, definiu, fez o plano, ele está todo bonitinho, mas eu não tenho um documento que, quando eu coloque ele em operação, eu tenha como definir lá as métricas e avaliar a qualidade do serviço. Então eu vou reprovar, eu não vou colocar ele em operação não. Alguém vai ter que dizer isso daí. Então é na fase de transição que isso vai ser verificado, né? E aí o serviço aprovado para ser implantado, aí sim ele vai ser colocado em produção. Diferentemente disso, ele sobe de novo aqui como um feedback imediato e aí ele pode ser melhorado de novo. Melhorou? Colocou lá o documento que tem os acordos de nível de serviço baseado nas especificações do cliente, fez, beleza. Então, tem todos os requisitos para que sejam avaliados os riscos. Estão batendo? Estão de acordo? Estão. Então, vamos fazer a implantação.
E aí o serviço vai entrar em operação. Tá joia? Vamos voltar lá. E aí, não é esse aqui não, né, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, por isso ele é falso, tá? Porque não é, a fase de operação que faz isso, é na transição. Olha esse outro aqui, ó. Para a gente escolher fazer um relacionamento, né, entre uma atividade que é feita, tá? Em qual nível de fase de processos, né? Então a gente tem lá a estratégia, desenho, transição, operação e melhoria contínua. O projeto, pessoal, ele pode ser enquadrado em quê? Eu estou, vamos lá, projetando a solução do serviço. E aí? 2, né? A gente, depois eu vou mostrar para vocês, quando a gente estiver na fase de transição, que o projeto, na fase de transição, pode ser implementado por um processo lá, que é o processo de transição, tá, de serviço. Ele é responsável por gestão de projetos, por você criar um projeto ali. Tá? Mas o projeto, no sentido da palavra de projetar, então a gente está se referindo a desenhar. Beleza? Então, projeto, para especificar um serviço, é 2, desenho. Beleza. Implantação, ou seja, eu vou colocar ele em produção. Mas para eu colocar ele em produção, primeiro eu preciso fazer a implantação dele de acordo com os requisitos, tá? Relacionados aí aos riscos, né? Aos quesitos de risco, avaliação de risco. Então, ele vai passar pela transição. Avaliação de risco, também transição. Encapsulamento, aí a gente tem aí a estratégia, né? PEVA. O que é o PEVA, pessoal? A gente já falou em aulas aí. O PEVA é o PDCA. Só que aí o PDCA está em inglês, né? O Plan do Check and Act, né? E o PEVA é o planejar, executar, verificar e agir. Ou ação, né? Então, isso aí é melhoria contínua. Aqui é 1, aqui é 5. E o desenvolvimento, como o desenvolvimento da solução, seja ele uma solução nova ou uma solução que vai ser melhorada, vai ser redesenhada, né, através de uma iteração, vai ser, né, o 2 lá, desenho. Então a gente tem o quê? A letra B, né? 2, 3, 3, 1, 5. Não é 3 aqui não, é 5, né? Melhoria contínua. Beleza, pessoal? Vamos lá. 3. A fase de melhoria contínua é considerada o pilar do núcleo da ITIL. Pessoal, errado. O núcleo, o pilar, é a fase de estratégia. Por quê? Porque todos devem seguir ela. Por isso que ele está no núcleo ali da ITIL. Tá? Porque tudo começa por ele. Eu preciso ter... De nada adianta, um exemplo. Eu tenho um serviço que ele está em operação. Beleza. Aí foi apontado que aquele serviço não está dando ROI. Na verdade, ele está com algum problema lá e aí ele vai ser avaliado, certo? Precisa melhorar o serviço. Vamos investir na operação desse serviço, vamos comprar um data center. E aí esse data center vai custar 3 milhões. 3 milhões. Ok. Foi avaliado que naquela operação, aí eu vou colocar aqui, né? 3 milhões vai ser a necessidade. Porque aqui na operação o serviço está ruim.
Sabe aqueles parâmetros que foram definidos no gerenciamento de nível de serviço, o SLA, o acordo de nível de serviço? Diziam que ele tinha que funcionar lá sobre aqueles parâmetros e algum daqueles parâmetros não estão sendo atendidos. É necessário agora comprar um data center. E ele vai custar 3 milhões. Beleza. Digamos que eu não esteja alinhado com a estratégia. O que vai acontecer? Nós necessitamos melhorar o serviço. Tá? E para isso, alguém vai ter que desenhar a compra desse data center. Né? Alguém só disse que o serviço não está funcionando sobre o aspecto, por exemplo, da velocidade. E aí é preciso melhorar. Ok, vamos melhorar? Vamos lá na estratégia de serviço. Quando ele entrou na estratégia de serviço, vai passar pelo funil. Joia? E aí, no funil, aí chegou um gestor lá de cima e disse assim, sobre o aspecto do ROI, aquele serviço não está tendo o valor do retorno do investimento. Para que eu vou gastar tempo e dinheiro para poder fazer um desenho dele, né, para poder comprar o data center, né, fazer o projeto de compra de um data center, tá, desenhar um data center. Se ele está com um ROI negativo, Então, o que eu vou fazer? No funil, ao invés de eu colocar ele no catálogo de serviço, eu vou colocar ele aonde? Nos serviços obsoletos. Então, o serviço não vai seguir essa cadeia de novo. O serviço foi desativado por causa do funil. Por isso que eu preciso, quando eu tenho aqui na melhoria contínua, fazer uma avaliação de um serviço, eu preciso passar pela estratégia de serviço. Por quê? Porque todos os demais processos, eles vão ter que estar alinhados com a estratégia de serviço. Na verdade, todos os outros serviços, todos os outros estágios, eles estão alinhados indiretamente. Por quê? Porque quem está alinhado diretamente é o desenho. Né? Está alinhado. Por quê? Quando a estratégia definiu lá, não, esse serviço ele está tendo problemas lá embaixo, na operação, e aí foi plotado lá que é preciso melhorar o serviço. Ok, aí vai dar o startamento, vai dar a entrada lá na estratégia. E aí os gestores avaliam o serviço, não realmente, aqui é a hora da gente ver estrategicamente que a política da empresa realmente tem que estar voltada estrategicamente para poder comprar um data center. Então, os requisitos da estratégia, política e padrões estão de acordo? Estão de acordo. No planejamento estratégico da empresa, foi colocado lá que teria um orçamento para comprar um data center? Foi. Tem condições? Tem. Então, quando o serviço for passado pelo crivo aqui do funil, é porque eu tenho aqueles 3 milhões para poder aplicar num data center. E aí eu vou desenhar agora. Caso não tivesse aqueles 3 milhões, caso não tivesse, ele nem ia dar entrada aqui. Não ia ter a saída da estratégia, ele ia parar aqui mesmo. Tá certo? Ou então, ele ia descer uma necessidade aqui, ia ter a saída da estratégia de serviço, é dizer, olha, a gente não tem os 3 milhões, não tem. Mas você vai ter que fazer um desenho, se vira aí, que resolva o problema que está lá em operação, do serviço que já está em operação, sem contar com esses 3 milhões. Agora a gente vai desenhar o serviço. Qual vai ser? Os requisitos vão ser mudados. Tá? Os requisitos vão ser mudados. E aí, nesse redesenho, um serviço, um dos requisitos que existiam dentro daquele serviço que era prestado, o cara vai dizer, você não tem o data center para comprar? Beleza, mas no redesenho que eu fiz, eu vou ter que tirar aqui esse requisito. Um exemplo, né? Naquele serviço que a gente fornecia, eu não posso atender esse requisito. Pode ser uma estratégia tirar parte do serviço do ar?
Então, no catálogo, que aqui está o catálogo, né? Então, um dos serviços vai ser removido, certo? Vai ser removido. Ou então, outra solução vai ter que ser tomada. E aí ela vai ser estudada, a estratégia de transição, e vai entrar em operação. Porque aquele requisito ele foi modificado ou foi adicionado. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Então, vamos lá. É bom esse quadro aí porque a gente acaba revisando algumas situações, né? E aí o pilar, tá? Voltando aqui para a questão, ele é justamente esse daí. De nada adianta eu precisar comprar um data center porque está tudo ruim aqui, lento e tudo mais, se eu não tiver alinhado aqui com a estratégia. Não vai chegar nada na transição se não passou pela estratégia lá, tá? A estratégia deu o ok, deu a entrada, o desenho foi definido para poder chegar aqui na transição. Por isso que o pilar, ele é a estratégia. Eu não vou ter um processo de melhoria contínua aqui se não passou pela estratégia. Porque se não passou pela estratégia, eu não tenho desenho, eu não tenho transição e eu também não tenho uma operação daquele serviço. Então eu também não tenho a melhoria contínua porque eu não teria serviço nenhum aqui. Eu não tenho o que avaliar. Então, por isso, a estratégia de serviço ele é o pilar. Tá certo? Vamos voltar lá. Então, por isso que aqui é falso. Olha essa outra aí. Ó. Acerca do ciclo de vida da estratégia da biblioteca de boas práticas de GSTI, ITSM, né? ITIL indica a alternativa correta. Assim como os processos de gestão da TI, as fases de processo ou grupos de processos podem ser implementados em ondas sucessivas. Olha lá, assim como os processos são implementados, as fases ou grupos de processos podem ser implementados em ondas sucessivas. Ou seja, é possível realizar um excelente trabalho de desenho com total desprendimento ao alinhamento estratégico da governança de TI. Ao alinhamento estratégico e governança de TI. Pessoal, isso está certo ou está errado? A gente viu no slide anterior que eu não posso ter esse desprendimento aqui, eu estar fazendo um desenho totalmente desalinhado e não levando em consideração esses aspectos aqui. Erradíssimo. Então, eu posso sim implementar alguns processos aqui, mas o conjunto do arcabouço de fases eu tenho que tê-los, né? Porque senão não adianta. Tá certo? Não adianta ter aqui processos de controle de incidente, controle de problemas, né? Gerenciamento de todos os serviços aqui, se porventura eu não tenha uma fase de transição, desenho e estratégia. Exatamente, a Débora falou lá, né? Os requisitos do desenho, ele vem da estratégia. Então, por exemplo, de nada adianta, por exemplo, chegou aqui para você desenhar um sistema contábil. Beleza. Esse sistema contábil ele está alinhado com a estratégia. A estratégia de serviço, aqui, ela se preocupou em olhar lá em cima, por exemplo, os requisitos, tá, de financeiro, não é isso? Os requisitos de gerenciamento da demanda, requisitos de legislação, de legalidade, as leis. Por quê? Se porventura a demanda que vai entrar aqui para desenvolver for de um sistema contábil, por exemplo, de nada adianta eu estar desenvolvendo os requisitos que não estejam alinhados com as leis tributárias, né? Então, a estratégia do serviço, quando fez lá a estratégia, políticas e os padrões adotados, quando ele passou um documento aqui, ele disse, olha, vocês vão ter que desenhar de acordo com as leis, de acordo com o financeiro, que só vai te dar 3 milhões para você botar esse sistema no data center lá, que a gente vai contratar, por exemplo, o serviço de um data center. Então, eu tenho que estar alinhado com o estratégico, senão nada adianta. Então, a questão está falando disso, né? Que
eu posso ter esse desprendimento. Errado. Tá? Errado, errado. B. Durante todo o ciclo de vida da gestão de serviço, através da AIT, é possível que um estágio receba feedback imediato do valor gerado pelo serviço prestado pelo estágio anterior. Por exemplo, a fase de estratégia de serviço pode receber como entrada vários feedbacks imediatos sobre aspectos como perspectiva, posição, planos e padrões mal definidos. Esses feedbacks ocorrem, né, e vêm da fase de desenho, que diretamente guiada e direcionada pela estratégia. Ou seja, que ela é diretamente guiada, ou seja, porque ela é subordinada, né? Então tá certíssimo, pessoal. O que acontece é o seguinte, ó, o desenho só é desenho porque ele está alinhado, está seguindo os parâmetros aqui, e caso tenha a estratégia dado uma entrada aqui mal feita, mal especificada estrategicamente, eu não vou ter informações suficientes aqui para fazer um bom desenho. É aquele caso lá de eu poder fazer um sistema, por exemplo, eu quero fazer uma nave espacial para chegar lá em Marte. Beleza, a gente tem recurso financeiro para isso? A gente tem alguma restrição tecnológica? Quem tem que ter levantado isso aí vai ser lá a fase anterior. Porque aqui vai só se preocupar em desenhar. Caso exista alguma restrição que não tenha sido levantado corretamente, vai ser feito o feedback e vai dizer, olha, aquele sistema que vocês estão mandando colocar aqui no ar, eu não tenho todas as informações relacionadas a quesitos tributários, por exemplo, né? Ou então o orçamento não vai bater com o que está sendo proposto para o serviço. Então, esse item aqui, pessoal, tá correto, porque ele está dizendo que a estratégia de serviço recebe feedback do desenho e o desenho está alinhado com a estratégia. Não vejo nenhum erro aqui. Vamos olhar a outra. A fase de desenho fornece desenho de solução, bem como também o alinhamento da solução com as orientações políticas definidas pelo nível tático. A fase de desenho fornece o desenho de soluções, bem como também o alinhamento da solução com as orientações políticas e estratégicas definidas no nível tático da TI. Pessoal, o nível de desenho vai estar alinhado, sim, com o alinhamento estratégico, mas essa estratégia ela foi definida, certo? Ela foi definida no nível tático ou foi no nível de governança ou estratégico? E aí? No nível estratégico, no nível de governança. Tá certo? A gente tem que... deixa eu voltar aqui. Tem que se definir o seguinte também, pessoal. Que a estratégia de serviço da AITIO, ela é governança de TI. Tá? Ela vai estabelecer estratégia, políticas e padrões que vão estar alinhadas em cima com a governança corporativa. Tá certo? E as estratégias e políticas e os padrões que vão ser definidos aqui nesse nível, tá? Ele vai cobrar do nível de baixo alinhamento. Vai cobrar e vai monitorar esse alinhamento da estratégia de serviço. Mas quem definiu, por exemplo, quem é que cria as leis, por exemplo, que o desenvolvimento vai ter que fazer de um sistema? Não foi o nível estratégico da empresa, talvez tenha sido mais acima, tá? No nível fora da organização. Tá certo? Então, olha, a fase de desenho fornece os desenhos de solução, bem como também fornece o alinhamento da solução
Então, o erro está aqui, ó, pessoal. Ele está afirmando que o desenho fornece a solução, bem como também fornece o desenho. Fornece também o alinhamento da solução com as orientações e políticas e serviços definidos pelo nível tático. Na verdade, aqui, o erro é no nível tático. O nível tático não definiu essas políticas, tá? O nível tático ele está controlando, ele está verificando. Então, eu fiz um vídeo recentemente que ele explica melhor isso daí. Eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá. A governança, gestão e operação. A governança, existem dois tipos de governança, a corporativa, tá? E a governança de TI. A governança de TI, tá? Ela fica no nível de gestão estratégica, no nível aqui entre a gestão e a governança corporativa, tá? Ocorre que nesse estágio aqui, a governança de TI, ela vai cuidar, tá, de definir objetivos aqui para monitorar que a gestão esteja alinhada. Tá? É isso que a governança de TI ela se propõe a fazer. E a estratégia de serviço, que é o nível tático, certo? Que a ITIL está toda aqui dentro, né? Ela se propõe a fazer, tá? Então, o que acontece é o seguinte, a governança vai dizer lá que vai ter 3 milhões, não é isso? A governança vai definir que a gente precisa seguir leis, tá bem? Vai definir as políticas. E a governança, ela vai cuidar para que isso aqui, que está no nível da governança corporativa, que está mais acima, isso seja verdade. Isso seja verdade no nível aqui de baixo. Que quem vai aplicar através dos processos vai ser a gestão. Tá certo? Então, a governança de TI, através da estratégia, vai cuidar disso daí, através dos processos dela. Então, a ITIL, a gente sabe que são processos. Processos são táticos, né? Eu vou cuidar, por exemplo, a estratégia de serviço, definiu processos lá de gestão da demanda, gestão do financeiro, tá? Gestão da demanda, gestão do financeiro, gestão, por exemplo, da estratégia de serviço, gestão do relacionamento com o cliente. Tudo isso aí, estando aqui no nível da gestão, no nível de processos, no nível tático, ele está cuidando, porque a estratégia vai cuidar do quê? Da garantia de alinhamento. Ele está cuidando desse alinhamento que a governança de TI ela definiu, tá? Ela definiu. E a governança corporativa da empresa, ela não é poderosa ao extremo. Ela é subordinada também, subordinada a um nível mais acima, que são leis e políticas. Leis e políticas de Estado, por exemplo. Então, uma empresa, por exemplo, a Coca-Cola, beleza, ela tem as suas políticas, normas, mas ela tem nota fiscal para emitir, ela tem leis e regulamentações, ela teve que abrir um CNPJ, então ela está seguindo essas orientações aqui das leis. Então, ela, por si só, a governança corporativa, ela está seguindo um alinhamento com esse cara. A governança de TI
está seguindo esse alinhamento aqui, porque a governança de TI ou a estratégia de serviço da ITIL, ela está nessa fronteira aqui, ó, garantindo isso daí, tá? Que a governança da empresa toda, tá? Ela tem que seguir e ela tem que fiscalizar o nível da gestão, tá certo? Fazendo a garantia de que esses processos, essa gestão, elas estejam alinhadas, tá, com a governança. Só que ele é só o meio termo ali, um tradutor. Só que ele é o nível tático, né? Quem definiu realmente as políticas, criou as políticas, foi no nível estratégico, o nível da governança, tá certo? Que é lá em cima. É meio complicado, pessoal, mas a gente tem que exercitar esse raciocínio aí, tá bem? E aí vocês entenderam aqui que eu não posso ter o desenho como sendo o criador desse alinhamento estratégico que foi feito no nível tático. Não, esse alinhamento, ele existe, mas foi definido no nível estratégico, tá? Por isso essa está errada. A fase de desenho de serviço, desenho da solução, desenha a solução bem como o alinhamento da solução com as orientações políticas e estratégicas que foram definidas no nível tático. Mas isso não foi definido no nível tático, foi definido no nível estratégico. Tá? O estratégico de governança corporativa, que é a governança de TI, que é o gerenciamento de serviço, a fase de estratégia de serviço da ITIL, que é a governança de TI, está num nível abaixo ali, ele está cuidando, está coordenando, tá? Porque, lógico, se eu estou na ITIL, e a ITIL, pessoal, a ITIL é tático. Não é isso? Nível tático. E aí eu tenho a estratégia de serviço. Estratégia de serviço como sendo um estágio. Ele está aqui embaixo, né? E, estando aqui embaixo, notem que ele está na fronteira entre a gestão e o nível de governança. A estratégia de serviço está cuidando desse alinhamento, para que a parte de baixo, todos os outros processos ou estágios, lá, o desenho, né, a transição, operação e, enfim, melhoria contínua, operação e melhoria contínua, eles estejam sempre alinhados com a estratégia. Tá? Então, ele vai cuidar desse alinhamento. Mas esse cuidar do alinhamento, ele foi definido aqui em cima. Tá certo? Quais são as políticas reais da governança? Vamos lá. Pessoal, pergunto se vocês estão entendendo o meu raciocínio aí. Tá tranquilo? Isso aí, pessoal, é exercitação mesmo, é exercício de raciocínio mesmo. Vamos lá. A ideia central dos estágios do ciclo de vida do serviço de TI, de ITIL, é a saída de uma fase. Ou seja, a ideia central dos estágios do ciclo de vida de serviço de TI é que a saída de uma fase ela é utilizada como entrada na fase seguinte. Ok. Entretanto, sem a opção de retroalimentação na condição de feedback ou lições aprendidas. A única oportunidade existente de feedback é através da melhoria contínua de serviços. Pessoal, errado, né? Essa aí está erradíssima, porque essa questão está dizendo que a gente não tem a possibilidade dessa retroalimentação através de feedbacks imediatos do próximo processo. Aquela alternativa, ele fala que tem a saída desse processo é a entrada no próximo. Ok. Mas ele está dizendo que não tem essa retroalimentação, que eu tenho que esperar chegar aqui na melhoria contínua para ir lá e fazer o processo, né, do PDCA, o ciclo completo, tá? A iteração completa. Está errado. Beleza? A letra E. Segundo a ITIL, sua flexibilidade permite pular uma fase sem prejuízo no contexto geral dos processos envolvidos.
Ou seja, é possível implantar um processo desconectado, ou desconectados, né? Entretanto, o não alinhamento entre processos e estágios diferentes é um ganho indiferente no contexto geral da arte e pode ser ignorado. Pessoal, o que essa alternativa está dizendo é que eu posso ignorar uma fase inteira. Eu posso fazer o desenho, posso pular aqui e ignorar esse cara aqui. Isso aí não é verdadeiro, né, pessoal? E aí a opção correta aqui é a letra B. Tá? Durante todo o ciclo de vida da gestão da TI, é possível que o estágio receba feedback imediato. A questão aqui, pessoal, ela está só querendo saber se você sabe que existe um fluxo, esse fluxo pode gerar uma saída do estágio, uma entrada no outro, que gera feedback imediato para melhoria, redesenho, né? E que, ao final, eu posso seguir o fluxo dos estágios e ainda poder, toda a cadeia ser feita a melhoria contínua do processo. Olha essa outra aí, ó. Acerca do ciclo de vida do serviço, sabemos que os estágios agregam um conjunto de processos de boas práticas, tá? Pois a ITIL é um framework de nível tático. Totalmente de nível tático? Sim, totalmente nível tático. Tenente, Emanuel, qual é a missão lá do estratégia de serviço? Ele não é um nível estratégico? Segundo a ITIL, ele não cuida da estratégia de serviço? Pessoal, o ITIL ele é tático. Ele implementa processos. O core do ITIL, tá, é você ter processos. Tá? Tudo isso aqui, eu vou ter processos. Processos de gestão. Tranquilo aí? Se são processos de gestão, eu vou ter gestores, vou ter donos de processos. Aqui eu vou ter gestores, donos de processos. Mas o que esse cara vai cuidar? Ele vai cuidar da estratégia de serviço através de processos. E essa estratégia de serviço busca alinhar com que os serviços que vão ser desenhados depois, que vão ser colocados em operação depois de passar pela transição, né? Eles estejam alinhados com uma estratégia lá de cima, que foi a política da governança corporativa. Então, eu vou estar me preocupando com as políticas, vou estar me preocupando com políticas, os padrões, as estratégias para o fornecimento do serviço, mas foi definido um nível mais acima. Ou é o cliente que está dando esse feedback aqui, tá, para a estratégia do serviço ser desenhado, ou vai ser o nível corporativo ali, um presidente, um diretor, que vai dizer, olha, existe uma demanda de serviço para tal serviço. E aí aqui, no nível dos processos, da gestão, vão ser pontuados os quesitos que vão ser suficientes para a entrada aqui no desenho. É nesse momento na estratégia, que a estratégia financeira, o financeiro, o gestor aqui da estratégia de serviço vai avaliar lá, opa, a gente tem aqueles 3 milhões que a empresa definiu para materiais, para comprar data center, para comprar todos, para operar os serviços, né? Para operar os serviços. Para a área, a gente já falou do encapsulamento, né? Lá em cima, na parte de cima, os presidentes, conselho de administração, ele não sabe como é que é implantado aqui embaixo tudo, não sabe. Para ele é indiferente. Então, quando ele definiu 3 milhões lá, para a estratégia de serviço, para o serviço operar, o que vai acontecer é o seguinte, definiu lá 3 milhões, né, e a estratégia de serviço vai buscar o alinhamento, ver se tudo que vai ser avaliado no nível financeiro aqui embaixo, o desenho vai ter que seguir esse cara aqui, financeiro aqui. Ou seguir o quesito da demanda, o gerenciamento da oferta e da procura, tá? Dos serviços, que foram definidos no nível da estratégia de serviço também. Mas tudo isso é nível tático, pessoal. Tudo isso é nível tático. Comecem a pensar o ITIL como nível tático, de processo, gestão, tá? E também
como garantia, ele aqui vai estar garantindo que todos os demais estágios eles estejam alinhados com a estratégia corporativa, tá? Isso aí é governança de TI. Vamos lá. Continuando. Até aqui está tranquilo, né? Acerca dos serviços, estágios, agregam valor do processo, boas práticas, o whiteware tático. Ok. O sequenciamento dos estágios e fases está construído na seguinte sequência: estratégico, desenho de serviço, transição, operação, melhoria contínua. Beleza. Onde podemos afirmar que o estágio subsequente acumula todo o conhecimento construído em todas as fases anteriores. Verdadeiro, né, pessoal? Por quê? Olha lá. Quando eu chego aqui na transição, eu já tenho acumulado o desenho que foi feito alinhado com a estratégia financeira, estratégia de demanda, o que foi de relacionamento com o cliente visualizado e chegou aqui para melhor desenho. Tá? Então, eu vou acumulando esse conhecimento. Por exemplo, o estágio de operação fornece ativos de serviços alinhados ao negócio. Beleza, eu estou alinhado. Lá na operação, quando está lá em operação, eu estou alinhado porque isso aqui se alinhou a esse cara aqui se alinhou a esse cara aqui. Perfeito. Alinhados ao negócio. Especificados e monitoráveis segundo a ótica do gerenciamento de nível de serviço. Beleza. Tá? Porque foi desenhado isso aí lá no desenho. Pois a operação de serviço, os processos estão direcionados estrategicamente, pois recebeu cumulativamente essas características dos processos anteriores. Quer dizer, a operação está alinhada com a transição, ok. A transição está alinhada com o desenho, que está alinhada com a estratégia. Beleza, pessoal. Tá certinho. Olha isso aí, ó. A melhoria contínua do serviço não é considerado um estágio do ciclo de vida da AITIO. Ele está falando aqui, não é. A melhoria contínua de serviço não é considerado. Ele é sim considerado, pessoal, tá? Um dos estágios, tá? Aquele estágio que vai dar lá a iteração, né? Por se tratar de um paradigma, pessoal, a gente tem a metodologia de melhoria contínua. A gente tem lá a melhoria contínua em 7 passos. A gente vai ter o PDCA como sendo um paradigma, né? Uma metodologia para a gente empregar em qualquer coisa para fazer uma melhoria contínua. Mas ele tá falando o seguinte, está misturando os conceitos aqui. A melhoria contínua ele é um paradigma, o PDCA ele é um paradigma, beleza. Só que o ITIL, ele colocou um processo, uma fase, que vou ter vários processos aqui, que são processos relacionados à melhoria contínua. Na verdade, é um só processo. Tá? A fase de melhoria, o estágio de melhoria contínua de serviço, ele tem um único processo, que é o de melhoria contínua de serviços em 7 passos. Tá certo? E tem diversas ferramentas, o SWOT, eu tenho o PDCA como sendo uma ferramenta, tá certo? Relatórios são ferramentas. A gente falou isso na aula anterior. E aí ele está perguntando o seguinte, ó, ou seja, uma forma de pensar e atuar e não um momento específico da vida, do ciclo de vida do serviço. Essa afirmativa dele está errada, certo? Essa afirmação, segundo a definição do ITIL, é errada, né? Então, o que tiver correto aqui, pessoal, a gente risca, certo? Porque a gente sabe que tem esse estágio, esse domínio de processo. Aí está entre a B e a C. É incorreta, uma vez que a melhoria contínua ele é um estágio imediatamente posterior à transição. Se ele tivesse dito assim que o estágio ele é posterior, não tivesse colocado esse cara aqui, a questão estaria certa. Não é isso? Mas ele está falando que é imediatamente posterior. Mas a gente sabe que a melhoria contínua ele é imediatamente posterior à
operação de serviço. Se ele tivesse suprimido aqui, estaria certo, mas não foi o caso. Então, essa aqui está incorreta. Tá? A outra é incorreto, pois a melhoria contínua de serviço é um estágio que determina as ações que influenciam os demais estágios do ciclo de vida. Sim, ele influencia no sentido de melhorar todos os estágios. Ele vai influenciar porque quando foi apontado uma melhoria, uma necessidade de melhoria contínua, e ele vai lá para cima de novo, lá no estágio de estratégia de serviço, e depois desenho, transição, operação, todos os outros estágios vão ser influenciados por ele, certo? Tranquilo, aqui é... Olha essa outra aqui, ó. Não é uma fase do ciclo de vida do Aitio. Então, é uma fase, é uma fase, é uma fase, é uma fase. A implementação não é uma fase. A implementação é uma atividade que existe dentro do processo de transição. Na transição é feito o estudo de risco, a aprovação mediante ali os impactos estejam eliminados completamente ou mitigados, né? Então, por exemplo, vamos lá para a lousa. Eu fiz o desenho de serviço, tá? E vou fazer a implantação. Aí foi apontado aqui que na avaliação dos riscos, esse serviço tem uma falha. Se colocar em produção, vai dar merda. O que vai acontecer? Vamos fazer a retroalimentação, vamos dar um feedback, uma lição aprendida lá para o desenho. E aí ele vai ser melhorado. Aí ele foi e entrou de novo lá. Na hora que ele entrou na transição, foi apontado outra necessidade de melhoria. Aí foi de novo lá apontado uma oportunidade, foi retroalimentado. Então ele vai ficar nesse ciclo aqui, que é o PDCA, tá? De melhoria contínua entre esses dois estágios aqui, ó, pode ser infinito. Infinito até o amadurecimento suficiente para quando eu tenho o serviço aprovado, certo? Porque passou por testes, foi feitas as avaliações e o desenho que foi feito deu suficiente apoio para que a transição fizesse os testes, avaliações e tudo mais no serviço, que vai entrar em operação ou vai ser modificado, esse cara deixou de ser infinito, né? Ele foi aprovado, mas essa iteração aqui entre os dois foi contínuo, né? E aí, quando ele foi aprovado, aí sim ele passa lá para a operação. Através do que, pessoal? Da implantação. Foi feita a implantação. E quando ele foi implantado, ele entrou em operação do dia a dia. Tá certo? Alguém perguntou alguma coisa aqui. Vamos lá analisar. A Débora, né? Posso afirmar, então, que a fase de melhoria contínua faz parte dos 3 níveis da pirâmide: estratégico, tático e operacional. Olha só, a fase tem que ter muito cuidado, porque olha só que a Débora perguntou. Posso afirmar, então, que a fase de melhoria contínua faz parte dos 3 níveis? A metodologia tem que ser separada do estágio, certo? São 2 coisas diferentes. Olha lá. A gente tem o paradigma de melhoria contínua. Esse paradigma, certo? Ele vai servir no cenário aqui, ó, certo? De implementação do PDCA. Tá? Nota aqui que eu estou tendo uma melhoria contínua do meu serviço aqui, nesse estágio aqui, porque eu posso, a saída do meu desenho não está madura o suficiente para poder implantar. Então, eu vou dar aqui uma retroalimentação. Isso aqui é um feedback. Certo? Que é uma lição aprendida. E aí eu posso ficar nesse ciclo aqui. Ele não é um estágio, certo? Eu estou usando aqui uma ferramenta que
que é o PDCA, certo? Para fazer essa melhoria contínua. Então, se porventura uma questão de prova perguntar lá, entre a estratégia e o desenho, eu posso utilizar uma ferramenta de melhoria contínua, o PDCA, um paradigma, para poder fazer iterações até amadurecer suficientemente as informações dos requisitos alinhados estrategicamente, tá? Então, quando eu estou fazendo os requisitos, eu estou aqui nessa fase, fazendo o desenho dos requisitos, tem um requisito aqui que eu não consegui levantar. Porque eu não tenho informações suficientes sobre a estratégia daquele serviço. Então, melhoria contínua como sendo um PDCA, aqui, um feedback imediato na estratégia lá. E aí a estratégia vai ver lá um quesito, né, relacionados a leis, relacionados a compliance. E aí eu vou ter depois a informação passada para mim aqui, que vai me ajudar no desenho. Certo? E aí eu vou poder preencher esse requisito aqui, certo? Que estava faltando para eu dar a entrada aqui, ó, na transição, tá? Aí, feito a entrada na transição, a transição disse, olha, eu não vou poder aprovar esse teu desenho porque está faltando um detalhe aí, de requisito, por exemplo. E aí ele vai, isso aqui é feedback também, né? Feedback imediato. Mas isso tudo ainda para colocar o serviço lá em operação. Ainda nem cheguei lá. Eu estou fazendo iterações aqui contínuas, certo? Dando esse ciclo aqui para amadurecer suficientemente o meu desenho de forma a conseguir aprová-lo lá na transição e ele ser implementado. Ele ser implementado e ele entrar em operação depois da implementação. Tá certo? Já o estágio de melhoria contínua, ele é um estágio, certo? Que vai levar em consideração os aspectos, certo? Lembra que eu falei para vocês que o estágio, ele abarca o conhecimento de todos os anteriores? Então, tudo que, quando chega de informação aqui, o conhecimento que eu tenho nesse estágio de melhoria contínua é o conhecimento que foi produzido na estratégia, é o conhecimento que foi produzido no desenho, na transição e na operação. Só que, aqui na melhoria contínua, eu tenho todas essas informações para poder dizer assim, não, vamos avaliar estrategicamente esse serviço como um todo, tá? E aí, avaliar estrategicamente o serviço. Lembra que a gente discutiu lá no WhatsApp aquela questão da Oi, aliás, da Vivo, comprar a GVT, e a GVT, o nome GVT vai deixar de operar, né? Aí digamos aqui, ó, que quando o serviço da GVT foi comprado pela Oi e passou a assumir as operações, a gente tem conhecimento lá de todos os serviços, e aí a gente vai melhorar os serviços. Beleza, vamos lá. Aí tenho históricos, informações para poder propor melhoria contínua, propor melhorias. Então, note que o serviço já está em operação pela GVT, eles já estão em operação pela GVT. Vamos fazer uma melhoria contínua? Aí, vamos lá. Estrategicamente, a gente vai entrar lá na estratégia. Não, vamos mudar o nome. Agora vai deixar de existir o nome GVT e vai passar a ser só Vivo. Beleza, qual vai ser o impacto dessa mudança estrategicamente? Aí os gerentes de processos, os gerentes no nível tático da estratégia, vai olhar qual é a estratégia da companhia, qual é a estratégia da GVT. Não, a estratégia da GVT, por questões de compliance, foi baixada uma norma, uma portaria, dizendo que por questão de aglomeração de empresas, né? Uma vai ter que ser fundida a outra e o nome vai ter que ser eliminado. Isso aí é uma questão da legislação. Então, a governança corporativa definiu lá a estratégia que vai ter que eliminar esse cara. Beleza. Aí, a estratégia de serviço, que é o nível tático, eu vou ter gestores, eu vou ter
processos de gestão, vai ter que estar alinhado com isso aqui, ó, lá em cima, a governança corporativa. Beleza. Então, o nome vai ter que sair, vai morrer GVT, tá? Vai ser agora só Vivo. Beleza. Qual vai ser os impactos nisso daí? Os gestores do nível da estratégia de serviço, vamos enviar e-mails, vamos fazer propaganda de TV para os clientes saberem disso daí. Então, entra lá aquele processo que a gente viu que tem na estratégia de serviço, que é o de desenho, que é o de relacionamento com o cliente, relacionamento de negócio, né? Vamos avaliar a demanda dos serviços. Isso aí vai passar pelo funil. Quando passar pelo funil, tá? Que vai ser um serviço mantido, vai passar pelo desenho, redesenho, transição, operação. Quando chegar em operação aqui, todos aqueles serviços que eram da GVT, tá? Os serviços que vão ser mantidos, eles vão estar aqui como Vivo, né? Já como Vivo. E não mais como GVT. Os nomes dos serviços, né? Que vão estar no catálogo do serviço. Porque já passou por todas as outras fases. Mas entendam o seguinte, que melhoria contínua como estágio, como domínio de processos, como arcabouço de conhecimento, tá? Como fase, ele é só um estágio, tá? Que vai ter seus processos, seus gerentes, suas equipes ali. Agora, o paradigma de melhoria contínua, o paradigma do PDCA, ele pode ser aplicado entre as fases. Tá certo? Ficou tranquilo aí, pessoal, esse entendimento? Olha essa outra aí, ó. A governança de TI é responsabilidade dos executivos da alta direção de uma organização. Tá? A governança de TI é de responsabilidade de executivo e da alta gestão. Beleza. Isso aqui eu posso ter, por exemplo, o CEO responsável por essa governança, tá? CEO é um gerente de nível tático, né? Eu posso ter o CEO também como sendo um gestor de nível tático também. Tá certo, pessoal? E eu posso ter também o CEO lá no nível da governança como sendo um membro do comitê administrativo, por exemplo, de uma companhia. Isso lá no nível da governança corporativa. Porque lembra do que eu falei, que a governança de TI, a estratégia de TI, ela é um tradutor, tá? Ela está entre a governança corporativa e a gestão. Então, ele vai tentar, através de processos, através de gestores de nível tático, entender a linguagem do nível lá de cima. Entendeu? Por exemplo, a GVT, que foi comprada pela Vivo, e aí tem uma lei lá que diz que quando forem fundidas corporações, eu tenho que eliminar um dos nomes. Eu não sei se existe isso, mas digamos que exista. Então, quem tem esse entendimento vai ser os donos do negócio. Ele vai dizer, pô, a gente tem que se alinhar a isso aí. E os gestores vão ter que estar se alinhando a isso daí. Tá? Então, eu vou ter executivos da alta direção, talvez engajados nisso daí. Ok. Consistindo em aspectos de liderança, estrutura organizacional e processos que garantem que a área de TI suportem e aprimorem os objetivos e as estratégias da organização. Olha aí que os nossos gestores do nível tático estão implementando processos para se alinhar às estratégias da empresa. E as estratégias corporativas, tá no nível de governança corporativa, ela está subordinada a algo maior também, fora da empresa, as leis, né, e políticas Beleza. Para atingir esses objetivos de governança, certo? É fundamental definir responsabilidades. Então, pessoal, olha lá. Vamos voltar lá para o quadro. Quando eu tenho, certo? Aqui a estratégia definida ou governança de TI, tá?
esse cara aqui, ele está cuidando, tá, com que os objetivos que foram definidos aqui, tá, numa governança, eu vou dizer, corporativa, e essa é a governança de TI, no nível tático aqui, tá? Essas políticas, eu posso até definir objetivos. Que o nível da estratégia e o nível da governança de TI seja, por exemplo, com o COBIT, certo? Eu vou ter que alinhar. Essa canetinha às vezes não ajuda. Então, o que acontece é o seguinte, a minha governança, a minha estratégia, a minha governança de TI vai definir objetivos. Esses objetivos, é lógico que eles estão alinhados com a parte de cima, que é a governança corporativa. E esses objetivos claros e definidos no nível de ter processos de gestão, tá? Vão definir que os objetivos, quem está embaixo dessa estratégia aqui, que é a gestão estratégica, ela vai ter que estar seguindo esses alinhamentos. Tá? Eu vou ter que monitorar esses objetivos. Então, a estratégia de serviço, a governança de TI, ela vai estar monitorando com que todos os demais processos do nível tático, eles estejam alinhados com a governança corporativa, com a estratégia corporativa. Então, diferenciem. Eu tenho uma estratégia de governança e eu tenho uma estratégia de gestão. A estratégia de gestão, na verdade, é uma coordenação através dos processos, né? Eu vou ter processos definidos que eu vou coordenar para saber se os objetivos estão sendo seguidos, estão sendo a gestão dos outros processos, das outras fases, estão alinhadas com a parte de cima. Tá? Então, é esse contexto aí. Voltar lá para a questão. E aí, ele está falando ali, né, de responsabilidades. Baseado nas melhores práticas de governança de TI, que busca fazer com que os outros frameworks, os outros estágios, todos os processos da TI, eles estejam alinhados com a estratégia corporativa. Tendo em vista que a proposta de uso da tabela RACI, a responsabilidade do... Então, olha aí, ó, o proprietário do processo de negócio avalia e seleciona fornecedores através do processo de requisição de propostas. E aí, pessoal? Tá? Isso aqui não está legal, não. Ó. O proprietário do processo de negócio avalia e seleciona fornecedores através do processo de requisição de propostas. Então, o proprietário de processos de negócio. Beleza. Então, se ele está falando que são processos de negócio, processo é gestão, né, pessoal? Processo não é gestão? Avalia e seleciona fornecedores através dos processos de requisição de propostas. Vamos deixar essa aqui em stand-by, tá? Que eu posso ter que avaliar propostas ali para selecionar fornecedores, tá? E o proprietário, então, tá, isso daqui está o seguinte, quem vai avaliar seria o gestor do processo e não o dono. O dono só vai avaliar, pessoal, o resultado. O proprietário de um processo, ele avalia o resultado. Não necessariamente ele mete a mão na massa. Então, o que acontece? Eu vou ter outros gestores que não são o dono do processo, estão subordinados ao dono desse processo aí, e que esses sim vão fazer a avaliação, tá? De contratar um fornecedor, por exemplo. O CEO organiza várias atividades de TI e de desenvolvimento. Então, olha, o CEO, se ele for levar em consideração que o CEO ele é o dono de todos os outros processos da empresa, no sentido tático, tá?
e que ele vai organizar várias atividades e de desenvolvimento, aqui eu estou entrando mais na área operacional, né? Organizar, esse cara aqui poderia ser, por exemplo, um gestor que é um responsável pelos processos. Ele não é o dono do processo. Tá? Vamos continuar aqui. Ó. O profissional responsabilizado, ou seja, o accountable, que é o dono do processo, autoriza uma atividade a fazer com que as tarefas sejam executadas. Olha aí. Ó, o profissional responsabilizado, ou seja, o accountable, que é o dono do processo, ele autoriza uma atividade e faz com que a tarefa seja executada. Isso aqui também está subjúdice. Vamos olhar os outros aqui. Ó. O gerente de projeto cria e mantém o modelo de informações corporativas e o dicionário de dados. Isso aqui também não, né, pessoal? É bom a gente lembrar que o dono do processo, ele é quem define as regras. O dono do processo define as regras. Ele aloca os responsáveis. Então, a questão está querendo apontar aqui quem são os responsáveis. Tá? Pela execução. Os responsáveis pelo resultado e o responsável pela execução. Tá? Então, o gerente de processo, ele seria o executor, né? O gerente não dono do processo. Tá? O gerente de projeto cria e mantém o modelo de informações corporativas e o dicionário de dados. É errado, né, pessoal? Esse aqui quem vai criar é o dono do processo. O PMO, tá? Project Management Officer, né? O escritório de projetos, produz um plano estratégico da TI, tá? Não, né, pessoal? Não, ele não cria. Quem cria o plano estratégico da TI são os donos dos processos, tá? Dono do processo estratégico, tá bem? O PMI, ele define lá o escritório do projeto como sendo uma entidade, certo? Que vai auxiliar os projetos, auxiliar a condução, auxiliar o gerenciamento dos processos, dos projetos, né? E nesse cenário, ele não define nada. É igual como você pegar uma empresa que vai ter lá um escritório de projeto, alguém vai ter que definir os requisitos de um serviço, vai ter que definir os papéis de cada um. Não é o escritório do projeto, ele vai auxiliar na condução do projeto. Tá? Então, essa aqui está equivocada. Tá? O gerente de projeto cria e mantém modelos de informações corporativas e dicionário de dados. Também não tem nada a ver. O CEO organiza, tá? Aliás, o profissional responsável, o accountable, autoriza uma atividade a fazer, né, com que a tarefa seja executada. Beleza, essa aqui tá ok. Aqui tá um A, é um E, mas é um A aqui, tá, pessoal? Então, ó, o responsável, ele quem autoriza uma atividade. Ele não vai executar. O que ele está dizendo aí é que ele vai autorizar, ele como sendo o dono do processo, ele desenhou o processo, ele sabe quais são as saídas do processo, e ele vai autorizar com que aquelas atividades sejam executadas. Ele não vai... ele pode ter gerentes responsáveis ali por coordenar a execução dessas atividades, para que as atividades sejam executadas de acordo com o que foi desenhado. Tá? Mas quem autoriza, quem define os responsáveis, são os profissionais que são os accountables, né? o dono do processo. Tá? O CEO organiza várias atividades. Aqui é como se ele tivesse sendo o cara a definir ali ou executar, auxiliar ou coordenar a execução das atividades. Não é, né, pessoal? Aqui não tem nada a ver. O proprietário do processo de negócio avalia e seleciona os fornecedores através dos processos de requisição. Tá?
O proprietário do processo de negócio. Então, processo de negócio, ele está se referindo aqui, vamos voltar lá para a pirâmide. Olha só, se eu estou aqui ó, no nível de estratégia, essa camada bem aqui, ó, que é a fronteira entre a governança e a gestão, onde eu tenho a estratégia, se eu tiver um cara aqui, tá certo? Que essa pessoa, ela está responsável por o processo de negócio, tá? Digamos aqui que eu tenha uma pessoa que vai ficar responsável por avaliar lá no funil um determinado serviço, tá? Lá no funil. E aí esse cara é o proprietário do processo, certo? Ele vai avaliar e selecionar os fornecedores através... Aí quebrou aqui, ó. Ele vai definir as estratégias, certo? Ele vai definir se aquele serviço ele vai continuar no funil. Ele aqui definiu o funil, né? Não é isso, pessoal? Aqui foi o funil, no nível da estratégia. E aí foi passado lá para baixo para o desenho. E no desenho, agora que o serviço passou pelo funil e vai estar lá no catálogo, tá certo? Eu vou definir os requisitos e nos requisitos eu vou dizer se aquele serviço vai ser contratado ou ele vai ser desenvolvido. É nesse momento que a questão quebra aqui, ó. Aqui, ó, fornecedor que está dizendo que o proprietário do processo de negócio, ou seja, o cara que está fazendo a avaliação do funil lá, ele vai selecionar o fornecedor através do processo de requisição das propostas. Então, independente de eu saber que processo é esse aqui, eu sei que esse cara aqui, ele vai ser um cara que vai estar lá embaixo, não na estratégia do serviço. Vocês entenderam esse raciocínio aí? Travou aqui a minha tela, foi? Entendeu aí, pessoal? Esse raciocínio que eu tive agora? Que se o dono do processo do negócio, ou seja, é nível estratégico, o nível estratégico ele vai avaliar se o serviço ele vai passar pelo funil ou não, se ele tem validade estratégica, retorno estratégico para a empresa ou não, o ROI, não é isso? E é nesse momento que eu separo a função dele. Aí ele diz lá que continua, né? O processo, o proprietário do processo de negócio, de avaliar e selecionar, é ele quem vai avaliar e selecionar o fornecedor do serviço, mas não. Na verdade, quem vai fazer isso é a camada de baixo, tá certo? Que aí vai ser no desenho do serviço, tá? Que vai avaliar se vai ser adquirido o serviço através de um fornecedor ou se ele vai ser desenvolvido. Tá? Por isso que essa aqui ó, estaria errado. Tá? E aí a certa estaria só a letra C. Tá? Pessoal, tranquilo aí. Vocês entenderam esse raciocínio? Joia. Vamos para a próxima. A partir da responsabilidade em uma atividade, aliás, para atribuir responsabilidades a uma atividade, recomenda-se a utilização da matriz RACI, na qual o accountable presta contas dessas atividades. Perfeito, verdadeiro. O accountable, ele é o cara que ele é responsável. O cara que vai para um nível estratégico, ele é quem vai lá levar a chicotada se o serviço não tem ROI, né? Ou está com o custo total de propriedade, certo? Que é o total custo de propriedade. Em português é o custo total de propriedade. Desculpa. É o CTP, né? Custo
total de propriedade, CTP. Às vezes você vê alguns livros aí, CTP direto. Aí beleza. Acerca do framework, dos frameworks e normas de gestão de serviços de TI, julgue as alternativas abaixo. Tá? Aí ele fala lá, a ISO IEC 20000 é uma norma, beleza, é uma norma, que busca implementar processos de governança, opa, já errou, porque não é de governança, é de gestão, certo? A ISO IEC 20000 é uma norma de governança de TI, também não é, tá? A ISO IEC 38000 é um modelo de boas práticas de nível tático. Pessoal, e aí? Certo ou errado? Ele é de nível tático, tá? Ele é de nível tático, que se preocupa com os níveis de estratégia, certo? De alinhamento estratégico. Vamos lá. A ISO IEC 20000 é uma norma que busca implementar processos de GSTI, tá? Entre o nível estratégico e operacional. Tá certo. Essa aqui, ó, vamos avaliar o seguinte aspecto, pessoal. Existem duas questões certas aí, tá? Agora a gente tem que avaliar alguns paradigmas aí que a gente tem que quebrar, tá certo? Quando a gente está falando, eu avaliei essa questão e só vi o erro agora, tá? Eu não posso dizer, essa aqui também tá certa, ó. Tem duas certas, e eu vou avaliar com vocês agora, tá? A norma IEC 20000, ela é de gestão, certo? De gestão de TI, de gestão de serviço. Beleza, certo? Ela é uma norma de gestão. E ela está entre o nível estratégico, tá? De serviço, e o nível operacional, ou seja, ele é o nível tático. Tá? A ISO 20000, assim como a ITIL, ele é do nível tático. Beleza, tá? Agora, se a gente for falar de gestão e governança, ele é só de gestão, tá? Mas é nível tático. Se a gente for falar da norma IEC 38500, tá? Aqui está 385, 38.000, né? 385.000. O que acontece é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Onde é que foi o meu erro na hora de fazer a questão aqui e vocês poderiam ter apontado esse erro e anulado a questão? Aqui, na verdade, seria o seguinte, ó, estaria certo se eu tivesse colocado aqui, ó, gestão, tá? Gestão de TI. E aqui, eu estou me referindo à gestão de TI, tá? Aí, pessoal, olha só. A ISO 20000, ela é uma norma, beleza, que implementa processos de gestão entre o nível de gestão, entre o nível de governança de TI, certo? E o nível operacional. A questão certa seria avaliar governança de TI e gestão e operação. Quando eu falo tático, pessoal, olha só. Vamos lá para o desenho. Eu estou me enrolando aqui na hora da explicação, porque fica melhor no desenho. Quando eu estou falando em governança, certo? A governança, ela pode ser corporativa, certo? E pode ser de TI, né? Governança de TI, tá? A governança de TI, ela é implementada através de processos, certo?
A governança de TI são processos. Então, a ITIL, certo? Através da estratégia de serviço e o COBIT, ele vai implementar processos. Eles vão implementar processos. Processo, pessoal, é gestão, tá? É nível tático. Então, e aqui também eu adiciono a norma, né? Por exemplo, se eu estiver falando aqui somente de ISO, tá? Então, a ISO 20.000, tá? Vai implementar processos de gestão. A ISO 38.500 também vai implementar processos de gestão para o que, pessoal? Um é para GSTI e o outro é para governança de TI, tá? A governança, a gente já sabe que ela está numa linha tênue entre a governança corporativa e a própria gestão, e o próprio nível tático, tá certo? Só que eu implemento a governança de TI através de processos. Só que esses processos eles vão estar observando objetivos estratégicos da TI, tá? E quando eu falo lá que esses processos que são definidos, tá, no nível da ISO e no nível da 20.000, eu vou ter gestores que vão estar avaliando taticamente esses processos, tá? Mas esses processos de nível de governança de TI e de nível de GSTI, eles buscam alinhamento. Alinhamento estratégico. Que pelo ITIL, eu tenho lá uma disciplina que é alinhamento estratégico de serviço. Tá certo? Aí vamos voltar lá, para tentar explicar de novo. É nesse momento que, quando eu falo assim, ó, a ISO IEC 38500 é um modelo de boas práticas de nível tático. Ele é uma norma, certo? Ele é uma norma de nível tático. Ele é uma norma porque é norma e ele é de nível tático porque ele implementa processos, tá? Estaria correto também. Estaria errado, tá certo? Se a gente colocasse aqui que ele é de gestão de TI, né? Se ele fosse de GSTI. GSTI. Aí estaria errado. Por quê? Porque ele é uma norma de governança de TI. Todo o seu arcabouço de processos que são definidos nele tem um único objetivo, de alinhar o nível de gestão, o nível tático com o nível de governança corporativa. Ele está no meio do caminho, certo? Então, na verdade, o que eu queria dizer aqui é apontando ele como sendo de gestão de serviço de TI, tá? A ISO IEC 20000 é uma norma que busca implementar processos de gestão de serviço de TI, que ele se encontra entre o nível de governança de TI e o operacional. Por isso, ele é de gestão, tá? Também é correto afirmar que ele está entre o nível estratégico e o nível operacional, porque eu não posso excluir ele. O nível estratégico está em cima realmente, tá? Mas é o nível estratégico, olha só, o nível estratégico de GSTI.
Porque dentro do GSTI, dentro de gestão de serviços, dentro do nível tático, eu tenho estratégia de serviço, eu tenho alinhamento estratégico. Isso aí é governança de TI. Tá certo? Então, essa alternativa é que estaria correta. Aí, lá embaixo, ele fala lá, ó, a ISO 20000 é um modelo de boas práticas de governança de TI. Não, é de GSTI. Tá? Flexível e aberto. Aí está errada. Tá? Pessoal, tranquilo aí. Tá, não entendeu a C. A norma 8000 seria um nível estratégico de TI? Exatamente, Débora. A ISO 38500, ele é uma norma, certo? Nível tático, certo? Que ele visa implementar governança de TI. O que é a governança de TI, pessoal? A governança de TI, ele trabalha nessa fronteira aqui, ó, certo? Entre a governança pura, certo? Que são as estratégias da empresa. Normalmente, a disciplina estratégia quando ela está no nível tático, ela cuida para que o nível tático esteja alinhado com as estratégias da governança pura, que é a governança corporativa, que é quem define a direção da companhia. Então, ele está nessa fronteira aqui. Ó. Então, o COBIT, ele está nessa fronteira aqui. O ITIL, ele é gestão, mas ele tem uma disciplina, um domínio de conhecimento de processos, que é a estratégia de serviço. Ele não define as políticas, quem define é o nível mais acima. Na verdade, ele vai definir objetivos para que o nível de baixo, os outros processos, os outros estágios, eles estejam alinhados, certo? Com a governança corporativa. Mas ele está nessa fronteira aqui, ó. Ele está cuidando dessa fronteira aqui, ó, através do funil, certo? Através do funil, através do gerenciamento financeiro. Esse cara aqui, na fronteira, ele que é a governança de TI, que na ITIL é a gestão de estratégia de serviço, ele está sendo um tradutor. Ele está cuidando para que aqui embaixo o nível tático, certo? Os outros processos estejam alinhados, certo? E ele vai definir algumas regrinhas aqui, nesse nível de governança de TI. Mas a governança de TI, ela é feita por processos. Eu vou ter gerentes, tá, cuidando dessa governança estratégica da TI. Tá? Vamos voltar lá para a questão. Aí é nesse momento que eu não posso dizer, por exemplo, que o modelo 38000 ele é só tático, ele é só de que ele é do nível puramente de gestão. Ele não é pura gestão de TI, estratégica de TI. O nível de 38.500, tá? Quando ele fala lá de nível tático, ele está falando lá da implementação dos processos da 38.000. Os processos é nível tático. Pessoal, qualquer conceito que seja relacionado com gestão, com nível de implementação de processos, esses processos eles vão estar definidos, tá? Para que a engrenagem seja implementada e seja gerado um processo, tem uma entrada, um processamento e uma saída. Tá? Então, eu vou ter aqui, nessa disciplina, tá? Que a 38.000 ela é governança de TI. Ela vai cuidar de implementar aqui objetivos estratégicos através de processos, que esses processos vão estar monitorando, controlando
os outros processos de gerenciamento de serviços de TI, por exemplo. Tá? Então, por isso que, quando a gente estuda COBIT, a gente sabe que embaixo do COBIT, eu posso ter gestão de serviços de TI, eu posso ter o PMBOK, eu posso ter o Prince2, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho a governança de TI, tá? Que, na verdade, ele está controlando esses caras aqui, ó. Todos eles implementam processos, tá? Mas esses processos, eles estão alinhados lá em cima com a governança corporativa. Quem vai fazer essa verificação é o nível de governança de TI, é o COBIT. O COBIT implementa isso daí. A 38.000, ela implementa também, mas através de norma, tá certo? Então, eu vou reavaliar essa questão aqui para poder colocar, ao invés de colocar nível tático, eu vou colocar, certo? Aqui, GSTI. Porque ele não é de gestão de serviços de TI, e sim de governança de TI. Esse cara aqui. Tá bem? Eu fiz um vídeo explicando essa diferença entre governança corporativa, governança de TI e gestão. E o operacional. Quando vocês começam a raciocinar que existe a governança lá em cima, existe a gestão, e entre a gestão e a governança pura, existe a governança de TI. Só que a governança de TI ela é um tradutor, tá? Entre as necessidades da governança corporativa e o que realmente a gestão, que é o nível tático, ela tem que seguir, tem que implementar. Além disso, ele é um controlador. Ele vai fazer verificações, definir objetivos, para que ele consiga... Olha só, assim como eu tenho o desenho do serviço, que ele implementa o gerenciamento do nível de serviço, ele define os requisitos e define os SLAs, não é isso? Assim como eu tenho o nível de desenho, o nível de gestão, eu tenho os SLAs, para um nível de governança de TI, que está numa camada entre a governança e a gestão, eu tenho a definição dos objetivos. Porque a definição dos objetivos, quando claras, todos os outros devem seguir. O GSTI, o ITIL vai ter que seguir, o PMBOK vai ter que seguir, o Prince2 vai ter que seguir esses objetivos, que são os objetivos definidos pela governança de TI. Que esses objetivos eles estão alinhados com a governança corporativa. É uma dependência. Então, no momento que eu estou usando o ITIL, o PMBOK, o Prince2 ou a ISO 20.000, por exemplo, e eu não esteja alinhados aos objetivos do COBIT, que ele definiu nessa camada intermediária aqui, ó, se eu não estiver seguindo esses objetivos aqui, eu vou estar pontuando lá e fazendo apontamentos de imperfeições aqui na gestão. Porque eu defini esses objetivos aqui, ó, certo? Defini esses objetivos. E a gestão, ela define também objetivos, certo? Que esses objetivos, na verdade, são chamados de SLAs, né? Ou SLO, tá? Que são acordos de nível de serviço, que é o gerenciamento de nível de serviço. Por que ele faz essa definição aqui, que está de acordo com os requisitos? Porque caso a operação não cumpra, ele vai apontar os erros lá, certo? Porque não está alinhado com o que foi definido aqui. E a gestão, ela sofre supervisão também. Essa supervisão que ela sofre é da governança de TI, que vai ser implementado através do COBIT ou da 38.500. Mas quais são os parâmetros que a gestão vai ter, que o COBIT vai implementar? São os objetivos. Esses objetivos devem ser seguidos pela gestão, que está embaixo. E quem está na gestão? O ITIL, o Prince2,
o PMBOK, né? De nada adianta eu pegar aqui e fazer uma gerenciamento de projetos. Estou fazendo um projeto que vai custar 10 milhões. Beleza. Os objetivos do COBIT estava dizendo lá que a gente tem somente 5 milhões. Por que eu vou fazer um projeto com um PMBOK com 10 milhões? Eu não vou ter esse dinheiro. Tá? E aí, a resposta correta, até por eliminação, e eu acredito que todo mundo tenha entendido essa questão, tá aqui. Só que o PMBOK define processos. O ITIL tem processos. O Prince2 tem processos. O COBIT ele é baseado em processos. A ISO 20.000, a ISO 38.500 são processos. Processos são conduzidos por gestores. Processos, eles estão no nível tático. Só que os processos de governança, de Gov, de TI, eles estão nessa fronteira aqui, ó, para fazer essa supervisão, tá? E é um nível estratégico. Tá certo? É um nível estratégico. Pelo ITIL, que está aqui no nível tático, aqui embaixo, ele tem lá a estratégia de serviço para auxiliar isso daí, nesse quesito, tá? Nessa fronteira aqui, ó, tá certo? Por isso que dizer que a ISO 38.500, ele pode estar errado se eu estiver me referindo a modelos de normas, tá? De boas práticas. Mas boas práticas significa que eu estou querendo implantar partes e não outras. Tá? Mas não é norma. Norma eu tenho que seguir estritamente, porque vou ser auditado. Então, essa questão eu poderia matar só por causa disso daqui. Ó. Tá? E em relação a nível tático, todo nível tático, pessoal, ele é gerido por processos. Certo? E eu tenho gerentes. Tenho gestores. Tá certo? Eu espero que tenha ficado um pouco claro aí a explicação. Até se estender um pouquinho aí. E aí, pessoal, terminou, finalizou aqui, ó, tá? Essa questão, essa aqui, a alternativa correta seria essa daqui, tá certo? A ISO é uma norma, tá? De processos de gestão de serviços de TI e que ela vai estar entre o nível estratégico e o nível operacional. Beleza, tá? Aqui, a ISO 20.000, modelo de boas práticas, não é uma norma. De governança? Não, de gestão. Beleza. Tranquilo, pessoal? E aí, a gente finalizou, né? Esse bloco aqui, a gente vai para o almoço, tá? Vamos retornar na parte da tarde aí. Deixa eu ver aqui se eu finalizei ou tem mais. A gente falou só do capítulo 3, né? Ainda teria a resolução do capítulo 4. Pessoal, pergunto se vocês querem capítulo 4, as aulas da revisão lá, o comentário dos simulados do capítulo 4, ou a gente passa para o capítulo 5. O que é que vocês acham aí? Porque ainda tem os dois simulados, né, do capítulo 4. A gente fez o simulado 1 e o simulado 2. Beleza, e acaba que a gente vai discutindo as questões e vendo outros aspectos das outras fases. Tá? Acaba que nessas discussões a gente acaba desenvolvendo mais. Né? Então, vou fazer o seguinte, na parte da tarde, a gente volta lá com o simulado 4.1, 4.2, tenta finalizar e entra com o conteúdo do 5. Beleza?
na sequência lá. Joia.